Oi pessoal, tudo bem? Eu decidi gravar um vídeo para poder compartilhar um relato com vocês, porque eu não posso estar presente nessa atividade, mas eu não imaginei que fosse tão difícil gravar um vídeo. Então eu decidi escrever, né, o que eu queria compartilhar com vocês, porque ficou mais fácil de eu me expressar. Eu estava me perdendo no vídeo, estava ficando longo demais, então eu vou fazer leitura para vocês, tá bom? Bom, boa noite a todos. Aqui quem está falando é o Leandro. Acho que todos aqui me conhecem. Eu fui responsável do Bloco Rio Branco, depois da Comunidade Paraibuna, pela divisão masculina de jovens no Distrito Manchester. Desde fevereiro desse ano, eu estou atuando como responsável no Distrito Vale do Ipê, e por isso não tenho participado mais com tanta frequência das atividades do Manchester, meu antigo distrito. O relato que eu gostaria de compartilhar com vocês fala de conquistar objetivos, de correr atrás dos nossos sonhos, mas fala principalmente sobre revolução humana, sobre criação de valor e sobre acreditar no próprio potencial. Todos que me conhecem sabem que eu sou formado em História e atuo como professor da educação básica. Eu adoro ser professor e amo ver o desenvolvimento das pessoas. Eu entrei no curso de História querendo me tornar um educador. Acreditava em uma transformação da sociedade através da educação e eu queria fazer parte desse processo de forma ativa. Porém, durante o curso de História, fui sendo direcionado para o campo da pesquisa e descobri que podia me tornar não só um professor, mas também um historiador. E assim o fiz. Durante a faculdade, fiz vários estágios e participei de muitos eventos. Ao final do curso, elaborei um projeto de pesquisa e decidi me candidatar a uma vaga do mestrado em História na UFJF. Foram meses de muita angústia e estudo, mas tudo acabou dando certo. E eu fui aprovado entre os 3 primeiros colocados na seleção. Algo que eu nem comemorei, pois não acreditava muito no meu potencial. Pensava não ser merecedor daquela conquista. Algo que por muito tempo eu achei que fosse só baixa autoestima, mas que hoje eu sei que também era falta de gratidão. Por ser muito perfeccionista e exigente, eu sempre me sentia insatisfeito e achava que não havia feito o suficiente. Ou seja, eu vivia num looping, num círculo vicioso em que meu perfeccionismo me levava para a insatisfação, que me tornava minha, que tornava minha autoestima cada vez mais baixa e assim por diante. E por isso mesmo, a ansiedade e a depressão eram uma constante na minha vida. E isso ficou tão sério que, para não vivenciar esse ciclo autodestrutivo, eu comecei a parar de fazer as coisas, a parar de enfrentar as situações e de correr atrás dos meus sonhos. De uma forma inconsciente, eu achava que essa era a única maneira de não passar por aquele sofrimento todo. No auge da minha ignorância, eu busquei eliminar o efeito e não a causa daquele sofrimento. Então, eu fui me tornando uma pessoa triste e desmotivada, que não me sentia conectado com a minha própria vida. Ela não tinha sentido. Então, eu parei de crescer profissionalmente, parei de buscar mudanças na minha vida, para não ter que lidar com aquele sentimento de ansiedade gerado pelo perfeccionismo e excesso de autocobrança. O resultado disso é óbvio: frustração e depressão. Bem, eu estava falando sobre uma experiência no mestrado e eu concluí, mas o fato de ter de trabalhar ao mesmo tempo que escrevia minha dissertação foi algo que eu não soube administrar muito bem, tanto que precisei prorrogar 2 vezes a data da minha defesa, da apresentação final do meu trabalho. O tempo que eu tinha para desenvolver minha pesquisa e o texto da dissertação eram os finais de semana e o período das férias. Imagine essa situação para uma pessoa perfeccionista e que se cobra demais. Pois é, era angustiante. E para piorar, muitas vezes eu acabava caindo na armadilha da procrastinação. Armadilha porque no pouco tempo que eu já tinha, eu sempre deixava tudo para a última hora, o que fazia tudo ser mais estressante. Uma mente perfeccionista e ansiosa como a minha geralmente cria uma estratégia muito burra e suicida para lidar com essas situações, e que pode ser resumida na seguinte frase: se não vai ficar perfeito, então é melhor eu nem fazer. Mesmo com tudo isso, eu consegui defender a minha dissertação. Porém, após a defesa, eu precisava fazer as correções sugeridas pela banca, imprimir as cópias da dissertação,
fazer encadernação em capa dura e entregar na universidade para poder dar início ao processo de homologação e pedir o meu título, né, o meu diploma de mestre em História. Onde eu quero chegar contando essa história? Até esse ano de 2020, eu não havia entregado a versão final da minha dissertação. E até então, mesmo concluído o mestrado, eu não tinha o meu diploma. Para piorar a situação, em uma das minhas tentativas de entregar a minha dissertação, eu descobri que havia sido vítima de plágio. Uma colega que fazia mestrado em outra instituição copiou 2 parágrafos inteiros do meu projeto e havia colocado em seu texto, sem qualquer citação ou referência a mim. Essa situação tirou meu chão. Fui dominado por um desespero e por pensamentos absurdos, como: se as pessoas acharem que fui eu quem copiou o trabalho dela, já que ela tinha apresentado seu texto antes do meu. Ou ainda, a minha pesquisa, que não estava perfeita, agora então, que não era mais merecedora de ser publicada. O fato é que, depois disso, eu nunca mais consegui olhar direito para o meu trabalho, sem sentir culpa ou vergonha, mesmo tendo sido eu a vítima do plágio. Quase 10 anos se passaram desde a defesa da minha dissertação e ela havia se tornado um grande fantasma que me assombrava toda vez que eu pensava em retomar minha carreira acadêmica ou dar um passo na minha profissão. Digamos que eu tenha ficado paralisado esse tempo todo, paralisado e sendo levado pela vida sem conseguir assumir a direção dela. Bom, é nesse ponto que entra o budismo. Eu era uma pessoa extremamente insatisfeita, não conseguia sentir gratidão pela vida e pelas minhas conquistas, muito medroso e não conseguia reagir aos ventos e tempestades dessa caminhada. Porém, em 2015, eu conheci o budismo através de um amigo, o Daverson, que me convidou para participar de uma reunião. Desde aquela primeira atividade no Kaikan de Juiz de Fora, uma grande mudança começou a ocorrer no interior da minha vida. Eu fui aos poucos me abrindo para o mundo, fui me reconhecendo, me reencontrando comigo mesmo, com a minha essência, que eu havia ignorado e soterrado durante muitos anos da minha vida. Ali, naquele momento em que eu aprendi a recitar o Nam-myoho Renge-kyo, eu fiz as pazes com meu verdadeiro eu, com meu estado de Buda. Cada visita, cada diálogo, cada estudo, recitação do Gongyo, cada atividade vivida dentro do budismo foi me dando coragem para olhar para dentro de mim, sem medo de enxergar o que eu tinha de feio e ruim aqui dentro. Pelo contrário, aprendi a encarar cada pedacinho de mim com gratidão e responsabilidade. Enxerguei também toda a beleza do meu eu maior e iluminado. E assim, dia após dia, ano após ano, com empenho no meu Daimyo e na prática altruística, com empenho no estudo do budismo e na prática do Shakubuku, eu desabrochei, né? Bem como a flor de lótus na água lamacenta. Hoje eu tenho orgulho e imensa alegria de contar para vocês, né, de compartilhar com vocês que eu enfrentei meu medo, enfrentei minha ansiedade e procurei a Universidade Federal de Juiz de Fora para resolver a minha situação e liquidar essa pendência de uma vez por todas. Hoje já dei início ao processo, a universidade se mostrou solícita em me ajudar e resolver o caso e muito em breve estarei aqui mostrando para vocês o meu título de mestre em História pela UFJF. E sem mais delongas, depois de relatar essa vitória, que foi para mim o encerramento de um ciclo e início de uma nova jornada, quero compartilhar com vocês uma grande novidade. Como professor e budista, eu tenho grande desejo de continuar ajudando ainda mais as pessoas a serem felizes, assumindo a minha vida como uma nobre missão em prol do Kosen Rufo. Eu decidi cursar uma nova graduação. Estou matriculado no curso de Psicologia com o coração cheio de alegria e coragem. Muito obrigado a todos, meus amigos e companheiros de luta na Soka Gakkai, na BSGI, e muito obrigado ao nosso mestre Ikeda Sensei. Gratidão pelo espaço, eu estou muito feliz de compartilhar isso com vocês, essa transformação na minha vida e também essas grandes conquistas que eu estou conseguindo. O budismo com certeza foi o caminho que me fez
né, me reencontrar comigo mesmo, me redescobrir e me fez principalmente acreditar no meu potencial. Então, muito obrigado a todos, um beijo no coração.